Fala aí galera do YouTube, mais um vídeo meu parceiro, e bora trazer agora minha história com o anime do canal Jomentossauro, que como eu falei no vídeo anterior foi muito pedido, que teve 31 likes no comentário do ódio, H2 ódio, meu Deus, agora que eu entendi, velho, H2 ódio, enfim, bora ver esse vídeo aqui, tá? E eu não sei o que esperar, mano. Provavelmente ele deve contar a história dele, né? Como o próprio título tá falando, em relação aos animes, como é que ele começou a assistir, provavelmente, como é que ele começou a gostar de animes. E bora que bora. Antes de começar, eu queria agradecer aos membros parceiros do canal que estão nessa lista. Muito obrigado de coração pelo apoio. Se você puder se tornar membro do canal também, é só clicar aí embaixo no Seja Membro, que me ajuda demais, beleza? Então bora que bora pro vídeo. Eu vou diminuir minha tela aqui naquele pique. Acho que aqui tá bom, né, mano? Tá gostoso? Tá aqui. Né? Bora. Let's go. Eu tô com cara de bunda porque eu acabei de acordar, ok? Sim, eu tirei um cochilo de tarde porque eu tava precisando. Olá, internet! Eu sou Alexandre Esteves e aqui nesse canal grande parte do que a gente faz é assistir os desenhos japoneses. A maior parte dos vídeos, e inclusive os vídeos que mais fazem sucesso, são os de falando de anime, falando de temporada de anime. E eu achei que seria legal fazer um vídeo contando a trajetória por trás da minha introdução nesse nicho. Da hora. Achei que seria interessante revisitar o processo de como eu afundei minha vida na lama e decidi jogar todo o meu futuro no lixo, vivendo de fazer vídeo pro YouTube falando sobre desenho japonês. Carai, ele falou de mim. Eu não me arrependo de nada. Mas ele acabou de falar de mim. Boa. Alguns de vocês devem saber que até então eu tava fazendo live no Steamcraft e a maioria não assistia por causa da plataforma, mas eu tinha contrato com eles, então eu ganhava uma graninha lá. Mas agora que eles fecharam, meu contrato já acabou, eu voltei pra plataforminha roxa, que o YouTube não gosta que a gente fala o nome. Então todos vocês que gostam de acompanhar live stream, mas não estão me acompanhando com essa plataforma, agora vocês podem voltar. Eu não vou ganhar um tostão, porque eu não tenho contrato nenhum, e essa plataforminha também não gosta muito de pagar a gente. Então eu conto com vocês pra me dar uns donates, dar uns subs lá, pra me ajudar com um trocado no fim do mês. Então só que eles pagam eu tô um fazendo pouco live stream em... agora, como não tem contrato, tô sem restrição nenhuma, eu tô fazendo pra quem quiser ver e foda-se. Ontem a gente ficou numa live de 12 horas, eu tava Caraca! horas, depois cansei e deixei Meu Deus! Conversando de madrugada. Nossa, foi uma suruba do caralho. Então enfim, só queria convidar vocês a... Eu nem posso fazer live de madrugada. Me dar uns views lá. O meu canal é Ale Esteves. Vocês sabem o endereço do site, /Ale Esteves. Então... Só uma coisa que eu gostaria de falar, ele falou a respeito do pagamento do site roxo. Eles realmente não pagam muito, tá? Eles pagam quase nada por anúncio. Praticamente nada, quase zero pra não ser assim, né? Minimalista assim, né, cara? É quase zero, vai. O YouTube ele paga melhor por anúncios, só que o site roxo você ganha mais por causa dos subs e dos bits, né? Mas é só isso também, basicamente, só concluindo o que ele falou aqui. Enfim, me segue lá, eu também fiz no Twitter antes de começar cada live, então é isso aí, dá teu jeito e assiste essa bosta. Enfim, dito isto, vamos entrar no assunto do vídeo de verdade. É até meio irônico eu trazer esse tema, porque eu não lembro ao certo como tudo isso começou. Mas eu lembro, através de algumas referências, que eu comecei a assistir anime pra valer, assim, buscando na internet, em meados de 2005. Tem muito tempo. Vai fazer 15 anos que eu joguei minha vida no lixo e comecei a me afundar em menininha moer. O meu foi por aí também. Foi em 2007, eu acho, por aí. Todo mundo aqui via anime na TV quando eu era pequeno, uns Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco da vida. Eu não faço ideia de qual foi o primeiro de fato que eu assisti, mas eu lembro que eu era muito viciado em Pokémon. Eu era fascinado com o anime do Pokémon, passava na Eliana. Alguém lembra do programa da Eliana que passava Pokémon? Eu lembro. Não lembro que passava Pokémon, mas eu lembro do programa dela. Eu era viciado em Yu-Gi-Oh, velho. Muito. Yu-Gi-Oh era tipo... Mano... E o programa dela era tão ligado a Pokémon que ela tinha tipo uns jogos assim de palco, sabe, pra fazer com as crianças, totalmente focado em Pokémon. E eu lembro disso, que eu era muito viciado. Eu, inclusive, na creche, pra você ver o tempo que tem, na creche tinha uma festinha de, acho que era de Halloween, assim, que as crianças iam fantasiadas, de bruxa, de zumbi, sei lá, e eu fui de Ash. Tecnicamente, esse foi o meu primeiro cosplay. Minha mãe comprou um bonezinho, um colete, luvinhas e uma Pokébola. E eu fui pra creche de Ash Ketchum. Cara, Pokémon era tão febre na época que eu acho que até na minha creche, se eu me lembro bem, tinha uma atraçãozinha de Pokémon lá em uma dessas festas. Tinha o negócio do Guaraná lá, que vinha com os Pokémonzinhos, eu tenho essa porra até hoje. Mas enfim, eu tô perdendo muito tempo com isso. Vamos avançar pra onde eu comecei a descobrir o que é anime de verdade. Eu comecei a descobrir de verdade o que era anime porque eu comecei a usar a internet. Obviamente, internet de escada. Eu sinceramente acredito que tenham pessoas assistindo vídeo que nem sabem o que é internet de escada. Eu não sou tão velho assim, mas eu passei por esses tempos sofridos. Onde a gente não tinha condição de ficar pagando a internet diariamente. Então a gente só entrava depois da meia-noite ou final de semana que só pagava um impulso. E ocupava a linha do telefone, também tem isso. Eu não cheguei a pagar por internet de escada, desculpa.
Mas... eu conheço o que é, eu sei o que é, o significado. Sim, as pessoas usavam o telefone. E aqui é onde entra a lacuna na minha memória, em que eu não faço ideia o que aconteceu entre eu começar a usar a internet de escada e eu estar viciado em One Piece. Através de algumas referências eu sei que foi mais ou menos em 2005, mas eu não lembro exatamente o que eu estava fazendo na internet em 2005. Eu só sei que eu cheguei a anime, de algum jeito. E eu lembro que eu cheguei a assistir um pouquinho do Fullmetal clássico, talvez uns 3 episódios, mas como eu era muito novo e Fullmetal já tinha desde o início aquela atmosfera meio... Fullmetal. Não madura, mas mais escura, sabe? Ele já tem uma premissa um tanto mais carregadinha, tem um plotzinho ali, então eu caguei um pouquinho. E eu tinha que ser muito seletivo com o que eu assistia naquela época, porque lembrando, internet de escada. Baixar anime com internet de escada é tão satisfatório quanto introduzir um cacto no seu traseiro. Deve ter gente me assistindo que partilha desse sentimento. Eu sei que vocês existem, por favor, comentem aí. Aquela época em que a gente baixava anime em RMVB, 45 megas o arquivo, mas demorava muito tempo. Então assim, eu tinha que aproveitar... Tipo, realmente a internet era ruim, mas eu não cheguei a pegar a internet de escada, tá ligado? Essa que é a questão. Mas aqui, no final do vídeo eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com o anime, porque eu lembro quando eu comecei realmente a final de semana pra baixar tudo que eu podia, porque eu naturalmente uma criança de 10 anos de idade não podia ficar acordado depois da meia-noite. Só em casa, assim, de muita exceção. Então chegava no final de semana, 10 da noite e vai pra cama. Eu implorava pra ocupar a linha do telefone pra ficar baixando tudo que eu podia de anime pra assistir durante a semana. Então eu tinha que ser muito seletivo com o que eu assistia, porque se eu não gostasse, eu ia matar tudo que eu baixei. Carai. Então eu vi só um pouquinho de Fullmetal e eu cheguei em algum momento em One Piece. E One Piece já começa mais infantilzão, mais bobão, então me cativou de cara. Eu instantaneamente fiquei viciado em One Piece. Nem foi longo esse processo de escolher o que eu ia ver, que eu falei agora, porque eu cheguei muito cedo em One Piece e eu só fiquei baixando One Piece. Eu demorei alguns anos da minha vida baixando episódios de One Piece no final de semana. Eu pedia pros meus pais baixarem depois da meia-noite e eu passava ao longo da semana assistindo devagarzinho alguns episódios. E em 2005, One Piece já devia ter o quê? Uns 200, 300 episódios já. Nossa. Então assim, era um esforço considerável que eu fazia pra assistir One Piece naquela época. Quando a gente finalmente instalou a internet banda larga, eu não sei se a maior felicidade da minha infância foi descobrir a internet banda larga ou descobrir o termo hentai. Bom, eu segui nesse ritmo ao longo de bastante tempo assistindo One Piece. Complicado, tá ligado? Eu lembro que eu cheguei no episódio 100 e eu decidi parar. Eu fiz esse número redondinho de checkpoint pra pausar, porque eu não aguentava mais esse ritmo de ficar baixando anime desse jeito. Então eu parei e fui assistir outras coisas mais de fácil acesso. Na TV ainda passava um anime ou outro, então eu via dublado ali. Eu tinha um amigo com DVDs de todos os episódios de Naruto, então ele me emprestou. Foi uma maravilha, que eu não tinha que gastar internet. Eu botava no DVD e assistia Naruto, assim. Eu tinha DVD também. Rápido. Eu vou falar sobre isso. Eu assistia tanto Naruto por dia que o meu aparelho de DVD começava a esquentar muito. Ele não aguentava, então ele começava a travar a reprodução. Eu tinha que parar. Até que depois do tempo a gente teve internet banda larga, eu voltei pro One Piece ali do 100, tava lá no meio de Alabasta, eu continuei vendo de lá mesmo, e daí eu fui até os atuais, que era lá em Thriller Bark. Eu cheguei nos atuais do One Piece em Thriller Bark. Enfim, nesse período de 2005 até 2008 mais ou menos, eu só via esse shonenzão assim, popular pra caramba. Que era tipo One Piece, Naruto, Bleach. Eu já tinha visto na TV, claro, um Digimon, um Dragon Ball ali, mas dos que eu me dediquei a ver mesmo em japonês foi One Piece, Naruto e Bleach até 2008, se eu não me engano. Em 2009... foi quando eu expandi meus horizontes. 2009 foi um ano muito importante pra mim. Eu estava entrando no ensino médio com 13 pra 14 anos de idade, e nessa época eu aprendi que anime não era só Shonen Jump. 2009 eu tava com 9 anos só. Eu comecei a ver muita coisa. Eu assisti Soul Eater, eu assisti Needless, assisti Gurren Lagann. Eu vi alguns outros ainda da Jump, né, mas menos populares, tipo Degree Man, Reborn, Death Note. Então eu conheci um monte de coisa Death Note. Teve Gash Bell. Onde que Gash Bell se coloca nesse meio? Porque eu lembro que eu via Gash Bell no programa da Xuxa que passava na Globo e eu me cativei muito por aquele anime. Eu já vi rap desse desenho aí, velho. Eu assisti aquilo, era um inferno. Eu vi em espanhol. Caraca! Eu acho que foi em meados de 2009 também. Então era um esforço colocado pra assistir anime ali que era sem igual, velho. 2009 foi um ano que eu expandi muito, assim, em relação ao anime. Parando pra pensar, um bocado dos meus favoritos até hoje tá aí no meio. One Piece, Soul Eater e Gash Bell. Aí em 2010 o negócio foi pra outro nível. Eu continuei vendo algumas outras coisas, eu acho que eu tinha começado Fairy Tail, voltei a acompanhar One Piece, já tava entrando na guerra do Barba Branca lá, eu acompanhei um bocado essa época. Voltei a ver Naruto, porque eu tinha assistido Naruto clássico, agora eu fui ver Naruto Shippuden, então tava lá, amarradão, vendo Naruto. Até que o Alexandre tomou uma das melhores decisões da vida dele. Eis que o Alexandre do passado estava assistindo Naruto Shippuden. Até que parou e pensou, vou parar isso aqui e vou assistir esse tal de Fullmetal Alchemist. É claro que eu já conhecia Fullmetal Alchemist, até já tinha assistido um pouquinho do clássico quando era mais novo. E eu sabia que tava rolando o Brotherhood, o remake e tal,
Mas desde aquela época eu já não gostava de acompanhar anime, então eu tava esperando pra ver onde é que aquilo ia. E quando meu amigo me avisou que tinha acabado, eu fui assistir aquilo e foi assim minha primeira masterpiece. Caralho. Primeira nota 10. Que maravilha, hein? 10 anos atrás, Alexandre realmente não... a primeira obra-prima dele. Sinceramente não demorou muito. Eu nem sei avaliar, porque nessa época meus colegas me falavam sobre Hunter x Hunter. E eu ficava curioso pra assistir quando eles conversavam sobre, eu não conhecia. Eu fui dar uma assistida no primeiro episódio, eu não gostei muito, eu falei, não quero ver não. O primeiro episódio é meio chatinho. O passado acertou pra caralho, velho. Ainda bem, Alexandre, que você não viu o Hunter x Hunter antigo, porque no ano seguinte o antigo. anunciaram um remake. Em 2011, que foi um ano muito bom pra anime, considerado por muita gente um dos melhores anos pra anime, começou o Hunter x Hunter remake. Eu fui dar uma olhadinha no primeiro episódio só pra comparar com o outro, e eu gostei muito mais. É claro que a falta do Kaito no primeiro episódio eu acho que mata um foreshadow legal, mas até hoje eu gosto muito de como eles deixaram o primeiro episódio do Hunter x Hunter Remake muito mais interessante. Eu acho muito mais cativante eles focarem no primeiro episódio naquele barco lá com os outros personagens do que só o Gon fazendo nada na Ilha da Baleia. E como sempre, vou deixar sair os episódios aí pra assistir isso aqui. Daí quando eu parei pra ver de verdade, eu acho que tava no meados do episódio 30, e eu voltei a ver. Empolgadaço, eu tava apaixonado pelo Exame Hunter. E eu lembro que o último episódio que tinha era aquele que termina com o Hisoka tomando banho. Não vou spoiler não, mas vocês sabem aquele episódio. Eu acho que eu sei. Aquele cliffhanger. Que ele mostra cola o Hisoka no banho, aí você já vê caralho. Aí depois ele tira e você fica caralho. Esse foi o último episódio que tinha. Eu acho que eu sei. Aquele que ele tem um adesivo aqui atrás. Eu não vou falar porque senão pode ser spoiler. Ele tira e cola no espelho. Eu acho que é dessa cena que ele tá falando. Eu acho. Eu morri. Eu dei uma morrida de leve. Até que eu experienciei mais, enfim. Daí já pra frente já vai até 2014, Hunter x Hunter. E nesse período de 2011, 2012, eu comecei a ver bastante coisa, mais do que seria interessante falar pra vocês, porque já deixou de ser os primeiros, né? Já é um monte. Eu acho que o que teve de mais marcante que eu vi em 2012, eu acho que foi no final de 2012, eu comecei a ver Monogatari. Isso daí eu acho que vale a pena trazer. Eu acho que já tinha toda a primeira temporada de Monogatari, tirando o Kizu, óbvio que Kizu foi lançado não sei por que tanto tempo depois. Então acho que eu tinha assistido a primeira season de Monogatari. Daí em 2013, senhoras e senhores, foi um ano marcante também. Porque além dos padrões, né, que eu vi da temporada lá, alguns outros que eu tava assistindo nessa época, em 2013 teve Shingeki no Kyojin. E eu acho que eu não falei no vídeo eu só vi a primeira temporada. Shingeki foi a moda da vez. Depois Sword Online veio o Shingeki, assim, explodiu pra caralho. Tava todo mundo falando dessa merda e eu ainda não tinha assistido, eu tava esperando acabar. Milagrosamente não recebi nenhum spoiler. Até que quando o anime acabou, eu falei, vou ver essa porra aqui, modinha da vez, tá? E teve uma noite. À noite. Sabe aquela situação em que tá muito cedo pra dormir, mas tá muito tarde pra começar a ver um filme? Você tem um período de meia hora ali fazendo nada? Sei. Vou ver um episódio de Shingeki aqui, só um episódio só pra ver como é que é. Eu sei exatamente o que ele tá falando. Eu passou a madrugada toda acordado assistindo Shingeki. Eu também já fiz isso com outras... cativado por Shingeki. Tanto pra jogar quanto pra ver anime. Né? Pra mim, o Shingeki no Kyojin tem o melhor primeiro episódio de todos os animes que eu já assisti. Caraca. Os melhores primeiros episódios. Pra mim, Shingeki tá no top 1, já adianto. E aí começou minha paixão pelo anime, que vocês sabem que eu sou um fanboy do caralho hoje em dia. Foi o meu terceiro anime nota 10. Tecnicamente foi o quarto, porque eu já tinha dado nota 10 pra One Piece, é claro, eu era viciado no One Piece. Depois eu dei uma reconsiderada e baixei um pouquinho. Mas vamos dizer que foi a minha terceira nota 10. E ainda em 2013, acho que logo depois de Shingeki, na verdade, eu fui pra um anime que passou aí, talvez alguns tenham percebido, passou a época dele, mas eu não tinha assistido. Que foi em 2011, no mesmo ano de Hunter x Hunter. Saiu Steins Gate. E eu só vi esse também eu não cheguei a ver. Depois de Shingeki, se eu não me engano, eu fui direto pra Steins Gate. Já vi Rape, Rape é foda, Rap, né? 2013 foi um ano muito bom pra mim em anime, velho, meu Deus. E daí pra frente eu acho que já é muito recente. 2013 eu já considero recente também, mas eu trouxe até então pra poder falar sobre os meus favoritos e tal. Mas 2013, 2014 eu tava vendo anime pra caramba, então já passa do como comecei, sabe, a minha história com anime. E obviamente eu já tinha o canal nessa época também, comecei o canal em 2011, e em 2013, 2014 eu tava falando pra caramba de anime também. Então, por mais que nessa época deve ter muita gente que ainda não tinha nem começado a ver anime, eu já considero recente, então acho que eu vou ficar por aqui, vamos parar por aqui a historinha. Eu espero que tenha sido divertido ou interessante pra vocês. Foi da hora. Contem a história de vocês aí embaixo, vamos fazer nos comentários uma área pra gente trocar a historinha, como é que vocês começaram também. Foi há pouco tempo, deixa aí, vamos ler as histórias uns dos outros aí. Eu acho que é um bom uso da área de comentários. E como sempre, muito obrigado quem assistiu o vídeo até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, entra no canal, vê todos os vídeos, foda-se, eu quero dinheiro. Me segue no Twitter pra ver um monte de bosta lá e também assiste as lives, lê staves aí naquele site roxinho. Se inscreve no Lulu Checkpoint também, o Nascente é um cara que tá sempre aqui perto, a gente tá sempre citando ele, então vê o vídeo dele também. Mano. Enfim, eu vou deixar o like aqui já, meu parceiro. E é o seguinte, eu vou contar um pouquinho da minha história, porque ele contou a dele, eu acho que seria interessante contar a minha também. Basicamente, cara, eu comecei a assistir anime. Eu sei, não me julguem, tá, gente? O primeiro anime que eu realmente fui pra procurar, pra pesquisar, pra assistir, foi o Naruto, tá?
Eu lembro que eu tava fazendo taekwondo na época, que pra quem não sabe é uma arte marcial. Eu era criança, eu tinha o quê? Eu tinha uns 8 anos, eu acho. Foi em 2008. É legal vocês saberem... Legal. Uma curiosidade interessante, já que eu tô falando da minha idade. A minha idade sempre é a data do ano, tá ligado? Tipo, se é 2020, eu vou ter 20 anos. Se é 2021, eu vou ter 21 anos. Porque eu nasci em 2000. Então, só pra vocês sacarem. Enfim, em 2008 lá, eu tava com meus 8 anos, mais ou menos nessa época mesmo. Eu tava fazendo taekwondo e tal. E um dos professores de taekwondo, ele era apaixonado com Naruto, porque eu tinha mais de um professor, né? Ele era apaixonado com Naruto e eu queria muito, porque eu assistia de vez em quando, passava na TV, o clássico, alguns episódios, só que eu não sei se vocês lembram, quem pegou essa época, a TV passava só uma quantidade limitada de episódios do clássico, né? Ela pegava uma parte até outra parte e ela ficava rebobinando toda hora. Então, às vezes, você tava, tipo, sei lá, no episódio 45 do clássico na TV e eles voltavam pro episódio 1 do nada. E eles ficavam fazendo isso toda hora. Então, eles ficavam rebobinando o anime toda hora. Isso era muito chato. Porque você não conseguia acompanhar de fato. Inclusive, outros animes que passavam, como por exemplo Dragon Ball, até Pokémon, eu já cheguei a assistir no máximo uns 3 episódios aleatórios, né? Que não eram seguidos. Era tipo, nada a ver uns episódios um com o outro. Mas Naruto e Yu-Gi-Oh! Eu acompanhava bastante, né? Então eu fui conversar com ele. Na época ele passou um site lá, onde você podia baixar os episódios e assistir, né? Só que, como eu acabei de falar, falei no vídeo, né? A minha internet não era discada, mas ela era bem zoada, assim. Ela era bem lenta. Todo mundo tinha internet lenta naquela época. Então, pra baixar um episódio de Naruto, demorava muito tempo. Então, o que eu fiz foi ficar vários e vários dias baixando uma temporada inteira. E aí depois eu salvava num DVD, né? Basicamente era isso. A gente fazia, eu pedia pro meu tio fazer isso também. Porque ele sabia, a internet dele era melhor na época. E ele sabia das técnicas também, de como fazer isso, como gravar. Eu não sabia como gravava episódio em DVD e tal. E aí eu comecei a fazer isso. Eu baixava os episódios e gravava num DVD. Ele fazia isso do outro lado também. Então me ajudava bastante, né? Ele me ajudava aí a conseguir baixar os episódios. E aí depois que já tava tudo baixado, eu ia lá e colocava no player de DVD, né? Eu baixava tipo eu baixava alguns episódios, aí começava a assistir. E já deixava, enquanto eu tava assistindo, eu deixava baixando os episódios que eu ia assistir depois. Como demorava muito tempo, e eu demorava também pra ver os episódios, né? Porque eu não podia ficar o dia inteiro assistindo um episódio de Naruto. Então, dava o tempo certinho. Tipo, eu acabava vamos dizer assim, uma temporada e eu já conseguia começar outra, porque dava o tempo ali certinho, né? Perfeito. Basicamente foi assim que eu comecei. E foi muito legal, né? Eu admito que nessa época, na época eu queria fazer um aniversário. Meu aniversário eu queria que fosse do Naruto, né? O tema do Naruto. Porque eu tava apaixonado, eu queria que passasse. Sabe o quê? Eu queria que. Olha a ideia que eu tinha. Eu queria que no meu aniversário passasse Naruto enquanto tava rodando a festa. Sabe quando tem uma festa, tem uma música de fundo? Eu queria que fosse Naruto passando. Eu queria que passasse um episódio da Haku. Aquele episódio que o Naruto se transforma em raposa. Aquele episódio pra mim, tipo, na época, eu ficava hypadaço com aquele episódio. Eu queria muito que ele ficasse passando na tela da TV, porque eu queria ver a reação das outras pessoas vendo Naruto se transformando em Nove Caudas. Entre aspas, né? Vocês entenderam. Não é bem Nove Caudas. É o poder da Nove Caudas, mas vocês entenderam. Enfim. Aí depois de Naruto, eu comecei a pesquisar sobre Yu-Gi-Oh!, que era um outro anime que eu tinha bastante interesse. Na época, na TV passava, acho que se não me engano, aquele outro... Não é o Yu-Gi-Oh! Padrão, o Yu-Gi-Oh! Clássico, era o 5DS? Era isso? Eu não lembro. Eu não lembro como é que chamava não, velho. Era um outro Yu-Gi-Oh!, tá? Que era um carinha com cabelo de emo, assim. Enfim. Um cabelão, um grandão. Castanho. E aí eu comecei pelo clássico. E o clássico, eu apaixonei pelo clássico. Muito, muito, muito. Eu lembro que eu vi o clássico, cara, sei lá, umas 8 vezes inteiro, porque Mano, eu me amarrei naquele anime. Tipo, até hoje eu recomendo pra vocês assistirem o Yu-Gi-Oh! Clássico, que é, tipo, maravilhoso, uma obra de arte. Depois eu fui pro outro Yu-Gi-Oh! Que é o próximo, que é esse que passava na TV, que eu esqueci o nome. Também adorei. E aí eu assisti, tipo, uns 3 ou 4 Yu-Gi-Ohs inteiros. Porque Yu-Gi-Oh!, pra quem não sabe, tem vários tipos que vai mudando o protagonista, tá? Pra quem não sabe, não é o mesmo protagonista nos Yu-Gi-Ohs. Vai mudando e o mundo em si vai mudando. Tudo que tá em volta muda, né? Não continua nada. Muda muita coisa.
Quer dizer, até tem alguns animes que tem referência com outros personagens, né, do Yu-Gi-Oh! Mas, em geral, muda o contexto quase que completo. Então eu amei também esse, porque ele tinha uma pegada mais colégio e tal, uma coisa mais, tá ligado? Mais adolescente, se é que vocês me entendem. Eu gostava bastante disso. Eu gostei muito desse, porque tinha academia de duelos, aí eu tinha um joguinho no PS2 que era do Yu-Gi-Oh! É GX, lembrei, não era 5DS não, 5DS é outro. É GX o nome, Yu-Gi-Oh! GX. Eu tinha um joguinho do Yu-Gi-Oh! GX no PS2 que eu jogava, mano, viciadão, até hoje eu amo aquele jogo. Onde você poderia criar seu personagem que tava na academia de duelos. E eu tinha sonhos do tipo, cara, eu queria muito que tivesse uma academia de duelos e eu pudesse duelar e papapá. Então, tipo, era incrível. Aí depois disso, cara, eu fui seguindo no Yu-Gi-Oh! Eu fui vendo alguns animes mais, né, famosos, tipo Hunter x Hunter. Eu vi o Shingeki no Kyojin, eu vi a primeira temporada. Então eu fui vendo esses animes bem de boa, mas eu comecei com o Naruto, eu comecei gravando o DVD. No Yu-Gi-Oh! No caso, quando eu comecei a assistir Yu-Gi-Oh! Eu pegava o notebook da minha irmã emprestado pra poder ver, porque eu não tinha computador, não tinha notebook nessa época. Então eu tinha que ficar pegando emprestado, mas era incrível pra mim, eu adorava, tipo, eu me amarrava naquilo. Eu ouvia em português, eu lembro que eu nem tinha fone, eu deixava o volume aberto, meus pais e minha irmã ficavam ouvindo né, vendo o anime lá de boa, eu não tava nem aí, cara, eu só queria curtir o anime, tava incrível. Mas é isso, cara, basicamente é isso. Eu poderia fazer um vídeo só explicando tudo direitinho, mas eu vou resumir, basicamente é isso. E é isso, galera, conta também sobre vocês aí, como é que vocês começaram, né? Espero que vocês tenham gostado, galera, muito obrigado de coração a todos que assistiram até aqui, valeu e tchau, tchau.